Olá, muito boa tarde. Na iminência do início de um novo ano, o momento acaba por constituir também ocasião para balanço e reflexão em torno daquele que agora está prestes a terminar. Um olhar sobre 2014 com os nossos convidados, Maria do Rosário Carneiro, professora universitária, e José Miguel Sardica, que é diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Vamos olhar um pouco algumas questões de maior relevância neste ano 2014. Começava por si, doutora Maria do Rosário Carneiro. Este foi o ano em que Portugal supostamente se libertou da sua assistência financeira. Nas suas intervenções, o Governo vai-nos tentando convencer de que o país está apostado já no desenvolvimento, numa dinâmica de crescimento, embora as condições de vida das pessoas ainda estão muito marcadas pela pobreza generalizada que esta situação de crise económica veio cavar, não é? Veio agravar. É verdade. E a comprovar isso foi o último relatório que foi produzido relativamente à situação da pobreza, que nos dá a conhecer dados que são inaceitáveis de um ponto de vista do que revelam o incumprimento da dignidade humana. É o aumento de pobres em Portugal. Nós neste momento estamos perto de 3 milhões de pessoas em risco de privação, de pobreza. Sendo certo que também os indicadores e o referido relatório avança que as crianças são as mais flageladas nesta perspectiva. E Portugal continua, infelizmente, a ser um país que tem uma incapacidade de enfrentar o problema da pobreza, de enfrentar a questão dramática da desigualdade que está intimamente associada, verificando-se uma degradação das condições de vida. Eu diria que não é só de um ponto de vista material, é também de um ponto de vista anímico, porque se sente que esta dificuldade em encontrar vias para ultrapassar esta situação de privação em que se encontram, e mais do que isso, pessoas que entram nesta situação de privação, é um fator fortemente inibidor das motivações. E é violador das perspectivas, das justas perspectivas que as pessoas têm. Uma depressão coletiva. Bem, isso seria péssimo dizer dessa forma, não é? Mas se nós pensarmos num dado que é muito preocupante, que é o número alarmante de trabalhadores pobres, isto é, de pessoas que têm trabalhos muito pesados, com uma carga horária muito elevada e não conseguem alcançar a situação, o limiar mínimo da vida condigna, é muito preocupante. A maior parte das pessoas que recebem subsídio, rendimento social de inserção, são trabalhadores. Não são pessoas que não trabalham, que não contribuem para o desenvolvimento da sociedade e que não lutam tremendamente todos os dias para terem uma forma digna e autónoma de garantirem a sua vida e das suas famílias. E o que ganham não é suficiente. O que os vários estudos sobre esta realidade têm vindo a evidenciar é que esta não é uma consequência direta da crise e por isso ela é tão preocupante. Porque nós sabemos que a crise aumentou as situações de privação e de exclusão das pessoas e aumentou também o fosso da desigualdade. Mas revela também que, para além da crise, a incapacidade que um país tem de proporcionar condições em que as pessoas, através do seu trabalho, acedem à dignidade a que têm direito. E isso é tremendamente preocupante. Dr. José Miguel Sardica, entende que, de alguma forma, esta crise pode, em vez de ser passageira, pode criar um novo paradigma de empobrecimento em que as pessoas se veem na contingência de trabalhar por menores rendimentos? Eu acho que uma das frases mais sinistras, eu diria assim, que nós ouvimos nos últimos tempos, e ouvimos-la dita por agentes políticos vários, é que a nossa via será empobrecer, ou que a democracia, em Portugal, tal como ela existe, pode querer significar um caminho de ajustamento nivelando mais em baixo. E eu acho que se nós compararmos do ponto de vista histórico aquilo que eram as expectativas de há uma geração, dizer-se que um regime
democrático o que de melhor tem para oferecer aos seus é um cenário de empobrecimento, parece-me alarmante tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista político, como do ponto de vista da tal esperança anímica, porque a confiança pública só existe se nós sentirmos que os governos, que o Estado em geral, ou seja, que a política em geral nos pode dar condições mínimas, como já aqui foi dito, condições dignas. Restará saber em que limiar, do ponto de vista quantitativo, fixamos nós aquilo que coletivamente será digno ou não. Mas não há dúvida nenhuma que faltam ainda alguns anos para nós conseguirmos ter a percepção correta do quanto as nossas vidas mudaram nos últimos anos, desde 2007, 2008, e do que é que se calhar ainda vão mudar até nós conseguirmos o tal novo status quo, que há de ser fatalmente um status quo mais pobre, materialmente mais pobre do que era há 10 anos atrás ou há 15 anos, e como é que as pessoas individualmente, as famílias, as instituições, a sociedade em geral, vão passar a viver, vão passar a relacionar-se entre si, num mundo que não é só cá, na Europa em geral, se calhar no mundo em geral, tem que ser um mundo materialmente mais contido. E o que assusta é, de facto, a aparente incapacidade de quem decide, e decide economicamente, e decide do ponto de vista político, institucional, quem tem responsabilidades públicas ao mais alto nível, nacionais ou internacionais, não parece conseguir inspirar confiança. Ou seja, não parece conseguir ter um discurso, como nós, apesar de tudo, ouvíamos há uma geração atrás, ou há 10, 15 anos atrás, que é que sociedade e que Estado vamos ter e ser daqui a 10 anos ou 15. Não é possível fazer cenários hoje a tão longo tempo. E isso cria, nas pessoas em geral, alguma angústia, alguma incerteza, porque têm que viver a sua vida no prazo de semanas, ou de meses, ou de um ano, porque não sabem o que é que lhes vai acontecer, o que é que vai acontecer à sociedade em geral, daqui a um ano, 2, 3, 4 ou 5. Doutora Maria do Rosário Carneiro, é uma triste forma esta época histórica em que nos encontramos, triste forma de assinalar os 40 anos do 25 de Abril, não é? Em que as pessoas olham para trás, para aquela promessa... É um grande capital de esperança. Exatamente, que parece que se foi está a esboroar. Não é? No entanto, nós também temos que ser equilibrados nas nossas apreciações, porque, apesar de tudo, de olhando para o balanço de 40 anos do 25 de Abril, muitas coisas melhoraram substancialmente. Eu penso que avanços extraordinários na situação da mulher, quer de um ponto de vista do seu estatuto na sociedade, do reconhecimento dos seus direitos, das acessibilidades ao mundo do trabalho, no fundo da consagração do princípio da igualdade e da não discriminação, são progressos extraordinários que são evidentes depois do 25 de Abril. No campo da saúde, por exemplo. No campo da saúde, eu destacaria em particular o progresso notável que foi na redução da mortalidade infantil, que nos coloca entre os primeiros do mundo, não é da Europa, é do mundo, e da mortalidade materno-infantil, que são saltos extraordinários de um ponto de vista de desenvolvimento e que nós temos que os incluir num balanço de 40 anos. Mas agora temos que conseguir manter esses níveis, não é? E também gostaria de acrescentar a questão da educação, porque o salto que se deu em matéria da elevação global do nível educativo da população é extraordinário, não é? Só que todos estes saltos estão ameaçados por, e não sendo eu da área das economias e das finanças, por uma perigosa persistência nos modelos e nas estratégias de natureza económica e financeira. No fundo, há como que uma deslocação daquilo que tem que ser a centralidade de qualquer governação, que é a pessoa. O Papa Francisco tem no dito à exaustão, proclamou claramente no anúncio evangélico, não é? Que é completamente luminoso e inspirador, deveria ser da intervenção e da atuação privada, mas sobretudo da intervenção pública, no sentido de são as pessoas que são as destinatárias, quer dos bens do mundo, quer da preocupação da governação.
E é este reequilíbrio que tem que ser urgentemente reconquistado ou conquistado, porque estas conquistas que eu, a título de exemplo, referi, que são extraordinárias, dos 40 anos do 25 de Abril em Portugal, da concretização de um processo democrático, da devolução de liberdades, está em perigo. Está em perigo e nós, por exemplo, e voltando a citar os relatórios que todos nós temos acesso, Portugal está entre os piores nos resultados educativos este ano. É o quarto dos piores. E isto é qualquer coisa de incompreensível quando se trata no investimento do recurso fundamental de qualquer sociedade. Não é? E aquilo que nos permite depois crescer até economicamente. Ter um sonho de progresso, de futuro sustentável, de bem-estar para todos, colocando o bem comum no centro das preocupações. Dr. José Miguel, este salto civilizacional, este progresso, passados estes 40 anos do 25 de Abril, 40 anos de percurso democrático, agora parece que nos apresentam estas conquistas civilizacionais como é um luxo insustentável. Bom, isso levanta-nos a questão daquilo que é a sustentabilidade do Estado Social em geral. Demograficamente e, portanto, matematicamente, a situação em que nós estamos não ajuda. Porque, de facto, não apenas cá em Portugal, mas na Europa inteira, demograficamente a tendência para o envelhecimento tem sido enorme. E o envelhecimento que se tem vindo a acentuar nos últimos 20 anos, e que nós sentimos isso, porque cada vez menos há jovens, e portanto cada vez mais o rácio entre idosos, mais de 65 anos e menos de 15 anos, penso que neste momento em Portugal é qualquer coisa de 2 milhões de idosos para 1,5 milhão de jovens com menos de 15 anos. E portanto a renovação geracional não está a ser feita. As conquistas civilizacionais que refere, e muito bem, segurança social, assistência aos idosos, uma estrutura de Estado social, do welfare state, tal como a Europa conheceu desde os anos 50 em diante, está em risco, porquanto, se a esperança média de vida é cada vez maior, e isso é bom, e vale a pena salientar isto, porque às vezes não vemos isto bem dito, vemos-lo entendido como um custo, e não pode ser encarado como um custo. As pessoas têm direito a viver mais e viver com condições. O problema está à montante disso. Ou seja, há cada vez menos ativos a sustentarem o Estado Social com os seus impostos. E numa situação de recessão económica como aquela em que temos, numa sociedade onde historicamente o Estado é quase tudo, porque a sociedade civil, os corpos intermédios são muito frágeis, onde o Estado absorve tudo. Quando o Estado não tem a capacidade de chegar onde chegava há anos atrás, é óbvio que a sociedade fica sem nada. Ou fica sem uma estrutura de assistência social importante como ela existia. No balanço de 4 décadas, sobre essa data, que é uma data refundadora, 74, eu gostava de salientar que a sociedade hoje em dia, quando olhada num curto retrato, está incomparavelmente melhor do que estava em 74. Os indicadores económicos, educacionais, sociais, políticos até são melhores. O desafio está em perguntar-nos se não seria possível estarmos ainda melhor do que estamos hoje e até que ponto é que a situação que temos hoje não pode ameaçar, coartar, limitar conquistas que nós dávamos como certas, que fomos educados a dar como certas e que se calhar não são assim tão certas quanto isso. Doutora Maria dos Gonçalves Carneiro, este foi um ano também em que ruíram alguns pilares quase institucionais da nossa sociedade. Vimos os bancos esboroarem a sua solidez, figuras públicas que eram quase um garante da nação, não é? E de repente são muito questionadas pela justiça. Isto, na sequência daquilo que temos vindo a conversar, também não é algo que traga propriamente um fator muito positivo. Não, isto é um das coisas, não é? Um bocadinho assim. Eu diria que as notícias, o conjunto de notícias que refere e que têm ocorrido nos últimos meses, são um terremoto, são avassaladoras.
e são avassaladoras sob muitas perspectivas. Mas são sobretudo avassaladoras naquilo que acabou de referir, naquilo que significa de perda de pontos referenciais de confiança, que sejam garantes da nossa segurança enquanto membros de um país, porque são referenciados a áreas que são estruturantes na construção de uma sociedade. E tudo aquilo que tem vindo a lume é avassalador e é muito perturbador naquilo que tem a ver com as nossas garantias pessoais enquanto membros de uma comunidade. Para além do ato em si, de corrupções, de fraudes, etc., mas é sobretudo no esboroar de um capital essencial sem o qual nenhuma sociedade pode sobreviver. No entanto, nós também temos que olhar para factos como estes, que têm uma dimensão extraordinária, eu não diria positiva, antes pelo contrário, extremamente gravosa. De alguma forma, elas também nos dão uma outra perspectiva que nos deve, simultaneamente, ser também uma fonte de confiança. É que uma área vital na construção das sociedades democráticas como a justiça funciona. Funciona no sentido de ter a capacidade de identificar situações que são ameaçadoras do bem-estar comum. Portanto, esperemos que tenham feito bem o seu trabalho e que aquilo que nos tem sido dado a conhecer siga o seu curso do ponto de vista da averiguação da verdade. Porque nenhuma sociedade sobrevive opaca, com desconhecimento que acontece, com encapotamento de desvios fundamentais, com proteção de violações essenciais àquilo que são os valores essenciais estruturantes, organizadores de uma sociedade. Por isso, neste terremoto em que nós nos encontramos envolvidos, tínhamos pelo menos a esperança de que a justiça estará a funcionar e que seguirá num caminho de apuramento da verdade para bem de todos nós e de recuperação do tal capital de confiança que temos estado aqui a falar, sem o qual nenhuma sociedade sobrevive. Nós temos que ter uma fonte segura que nos permita reencontrarmos como membros de uma comunidade de uma forma minimamente consolidada, quer de um ponto de vista do nosso bem-estar individual, mas sobretudo naquilo que é relevante do ponto de vista de uma análise global, do ponto de vista do bem-estar coletivo, para que tenhamos confiança e assim possamos todos colaborar ativamente na construção de um desiderato que nem sempre é suficientemente falado nem perseguido, que é o do bem comum. Dr. José Miguel, no meio de todo este cinzentismo, digamos que há uma figura que fala continuamente de alegria, que é o Papa Francisco, alguém que não se cansa de motivar, de puxar para a frente, de limpar os olhos das pessoas para que elas vejam o essencial da vida. Fê-lo muito recentemente no Parlamento Europeu, numa Europa avó, não é? Como ele referiu. Era essa visita que eu ia referir. Exatamente. Sim, quer dizer, foi talvez a mais recente das suas intervenções, mas temos visto o Papa intervir em pontos muito importantes e exercer uma liderança espiritual, é essa a sua função, ao fim e ao cabo, com a liberdade, com a coragem, com a integridade de lembrar verdades incómodas, de uma posição que não sendo a de um político, e mesmo os políticos mais independentes estão sempre ligados a algum interesse. E o interesse que a Igreja e que o Papa simboliza é o interesse das pessoas em geral. E, portanto, a intervenção que referiu, falando sobre a Europa e falando para a Europa, e lembrando que a Europa ou se volta a recentrar na dignidade da pessoa humana, ou volta a olhar para temas que são temas centrais aos fundamentos daquilo que é o nosso bem-estar em geral, ecologia, família, temas importantes que são a montante do calendário político,
mas que sem os quais os governos vão e vêm, sem que consigam agarrar a sociedade e sem que consigam gerar, se calhar, para a Europa um modelo. Porque a Europa, de facto, hoje em dia, e isto, enfim, levar-nos-ia longe, mas a Europa para a qual o Papa fala não é uma Europa, é um conjunto de Estados cada vez mais fechados sobre si mesmos, cada vez mais ensimismados nos seus interesses. E se nós perdermos a solidariedade europeia, se nós perdermos a ideia de uma casa comum, ao fim e ao cabo é isso, sozinhos, país a país, com a incerteza económica em que se vive, com a incerteza social, não iremos individualmente longe. E aquilo que o Papa vem lembrar, a última vez que tinha havido uma análise desta envergadura tinha sido na visita que o Papa João Paulo II fez também, em 1987, 88, numa outra Europa, numa Europa que tinha as suas questões, sim. Mas que oferecia às pessoas uma esperança que hoje em dia a própria Europa já não tem. Precisa de se reencontrar. E a intervenção que o Santo Padre teve há dias atrás é muito importante e continua, de facto, a ser no seu caráter idoso. O Papa tem 78 anos, mas é, de facto, mais jovem de espírito do que muitos políticos, muito mais jovens do que ele. E é uma voz importante e é um estilo importante de ir ter com as pessoas e de levar a Igreja. Ele que vem do fim do mundo, numa das zonas onde as questões sobre a família, sobre a inclusão social, sobre os pobres, é tão importante que haja pelo menos esse olhar extra-europeu numa Europa cada vez mais envelhecida. Terminamos com o Papa Francisco, acho que terminamos da melhor forma, o tempo não nos permite ir mais além, mas acho que tocámos em pontos muito sensíveis daquilo que foi este 2014 e esperemos que este otimismo do Papa Francisco marque de forma muito notória e de forma mais efetiva. Exatamente, e nos contagie todos neste próximo ano de 2015. Muito obrigado pela vossa presença aqui no programa Eclésia. Com o ano a terminar, um olhar em torno de 2014 e os acontecimentos que o caracterizaram. Recordo que mais logo pelas 22h45 a edição rádio do programa Eclésia pode ser escutada na Antena 1. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.